Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Juntos na Espiritualidade, para mais um episódio aonde hoje a gente vai tratar de um assunto que eu gosto bastante de estar conversando. Já convido vocês para estar seguindo o nosso canal no YouTube, Juntos na Espiritualidade, e também no Instagram, TikTok ou no Kawaii. Hoje o assunto que eu vou tratar com vocês vai ser sobre proteção espiritual, né? Principalmente pensando que a gente está iniciando um novo mês no dia de hoje e a gente sabe o quanto a gente precisa estar bem para levar esse mês tranquilamente até o final. Então, nada melhor do que a gente se proteger desde o início com algumas técnicas que a gente vai ter nesse bate-papo no dia de hoje. Meu nome é Fabrício Oliveira, faço conteúdos diariamente dentro do Instagram e também jogo sempre aqui para o YouTube para que a gente possa estar se comunicando. Já convido vocês também para deixar sugestões de assuntos, algum tema que vocês têm curiosidade sobre o Espiritismo e eu vou estar trazendo aqui para vocês. Bom, para a gente falar de proteção espiritual e para a gente iniciar o mês legal, nada melhor que a gente começar com um canto de proteção. É o momento que a gente vai, primeiramente, se concentrar, receber essas boas energias, entender a letra desse canto, para que a gente possa dar continuidade no nosso trabalho. Então, vamos se conectar. Então, nesse minutinho, a gente vai se concentrando e vai iniciar com esse canto de proteção. Esse canto de proteção para iniciar esse nosso mês de agosto, essa nossa semana, para que essa semana comece a ser mais abençoada, mais protegida, trazendo mais prosperidade. Então vamos se concentrar, escutar cada palavra desse canto, que com certeza vai abençoar e iniciar o nosso aumento da vibração. Venho para abrir as portas, felicidade me traz. O que há de tristeza nessa casa vai embora e não volte jamais. Venho para abrir as portas, a saúde é quem me traz. O que há de doença nessa casa vai embora e não volte jamais. Ei, 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 ah. Ei, 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 ah. Ei, 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 ah. Ei, ah, ei, ah. Venho para abrir as portas, o amor é quem me traz. O que há de ódio nessa casa, meia volta e nem olhe para trás. Venho para abrir as portas, Mãe Natureza me traz. Abençoa os filhos teus, abençoa, ai meu Deus, terra, fogo, aviar. Venho para abrir as portas, felicidade me traz.
em proteção espiritual, a gente precisa se atentar a algumas coisas. Primeiro, que a proteção espiritual, ela não é de responsabilidade da espiritualidade. Ela está muito ligada à nossa fé. Muitas pessoas jogam a responsabilidade em cima de uma proteção espiritual, em cima de um amuleto, em cima da igreja, em cima do centro espírita, e não. O centro espírita, a igreja, o amuleto, ele é o elo para se conectar com essa proteção. Então, quando se fala de proteção espiritual, muitas pessoas vêm com aquele amuleto perfeito, ou a correntinha, ou as pedras, ou uma receita que acha que é infalível. Mas, na verdade, é para que ela consiga atingir a proteção espiritual, ela precisa urgentemente passar pela reforma íntima. Tem que vir lá de dentro a fé, né? Mudar as atitudes que a gente vem tendo e buscar maneiras imateriais para reforçar esse escudo. Então, a gente fala de fé nesse sentido sem que seja uma fé de fanatismo, tá? É uma fé que ela seja controlável. Quando essa fé for controlável, você vai conseguir, de fato, atingir uma proteção espiritual. Bom, e quando eu falo que essa proteção espiritual, ela não é de responsabilidade dos outros, de amuletos, de igreja, e sim nossa, a gente precisa entender como está o meu escudo, como está o meu padrão vibracional, tá? E quando eu falo em padrão vibracional, eu utilizo sempre a escala de Hawkins, tá? Como eu estou vibrando hoje? Como que eu vou criar uma barreira de proteção espiritual se eu estou vibrando baixo? Eu não consigo. Eu preciso elevar os meus pensamentos, elevar a minha vibração, tá? A proteção espiritual, ela é sutil, ela é invisível e ela funciona além do corpo físico, apesar de ela estar ligada a ele. É como um nível vibracional invisível. E apesar dela estar além do corpo, tá? Se você não estiver bem enraizado com essa frequência, vamos dizer assim, ela não vai funcionar em você. Então você não vai conseguir se sentir seguro. Então, entra novamente ali. Como é que eu estou vibrando? Como que eu estou hoje? Eu estou sentindo raiva, ódio, estou no medo, estou na ansiedade? Isso faz o quê? Com que o meu padrão vibracional esteja muito baixo. Eu estou atraindo espíritos com a mesma frequência. Tá? Então, eu preciso estar vibrando muito bem, acima de 250, pelo menos numa neutralidade, para conseguir aí espaçar a minha camada vibracional, né? E poder conseguir ter essa proteção. Daí, quando eu falo dessa atração espiritual, tá? Eu estou falando também de não só dos espíritos, mas também das pessoas que estão nos rodeando. Por quê? Todo mundo que se aproxima de você quer seu bem? O que vocês acham? Todo mundo que chega perto de você no trabalho, que seja por amizade, você acha que realmente quer o teu bem? Não. Nesse plano não acontece isso. E no plano espiritual também não. Por que seria diferente? É só uma questão de densidade. Nem todos os espíritos que chegam próximo de mim são do bem. Então, a gente precisa ter consciência. Com quem que eu estou andando? Essa pessoa está me fazendo bem? Aonde estou trabalhando? O ambiente que eu estou está me fazendo bem? Então, a gente tem que, de fato, começar a olhar para dentro de nós e entender também se o problema não somos nós. A gente precisa se colocar nesse direito de entender, porque às vezes eu que sou o problema. Eu que não estou me encaixando ali no local, certo? Então, como que eu posso fazer, Fabrício, para obter essa proteção espiritual? Bom, para que eu possa obter essa proteção espiritual, tem um caminho que é muito simples. Primeira coisa, a gente falou lá sobre vibração. Eu preciso elevar o meu padrão vibratório. Como que eu elevo, Fabrício, o meu padrão vibratório? Eu elevo o meu padrão vibratório com hábitos do bem, praticando a gratidão, praticando coisas simples do teu dia a dia,
Como deixar de fazer uma fofoca, deixar de entrar num atrito com uma pessoa, evitar uma briga, fazer daqui a pouco um ato hoje no teu relacionamento que você precisa que melhore, se colocar no seu lugar, entender que as pessoas são também difíceis, que ninguém um é igual ao outro e assim por diante. 3. Praticar os hábitos caridosos. Gente, não adianta ir lá praticar uma caridade uma vez no ano, uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 3 meses. Eu preciso criar disso um hábito. Eu preciso ser caridoso durante o tempo todo. Então, eu vou daqui 6 meses doar uma cesta básica. Daqui mais 6 meses eu doar. Isso não é. Isso é uma prática que tu tem lá de fazer 2 vezes por ano. O hábito é aquilo que você faz todos os dias. E eu não estou falando de doação de material. Eu estou falando também de doação afetuosa. Tu está disposto a ajudar sempre as pessoas quando elas chegam para ti? Como que tu julga isso? Hábitos positivos. 4. Eu preciso ter hábitos positivos no meu dia a dia. Não é aquela coisa gratidão aqui, gratidão agora, e sair ali na rua e brigar no trânsito, e sair ali na rua, entrou num lugar que não te atenderam muito bem e tu já quis arrumar briga. Não, isso não é um hábito positivo. 5º, oração. Oração é a base de tudo. Eu preciso estar sempre em oração. Então, quem não tem o hábito da oração é uma pessoa que dificilmente vai conseguir manter a proteção espiritual. Não adianta vir aqui no Centro Espírita só na terça-feira e achar que está a semana inteira maravilhosamente bem seguro. Não. Eu preciso sair daqui com essa vibração elevada para que eu chegue em casa, faça meu evangelho no lar, que eu pratique uma oração, leia uma mensagem, faça uma meditação, e daí a gente entra no 6, meditação. A meditação faz com que a gente entre num equilíbrio, que a gente, naquele momento de silêncio, consiga se conectar consigo mesmo. Então, a primeira coisa que deve ser feito é se atentar a você mesma, refletir sobre os teus pensamentos, pois o nosso pensamento tem o poder da atração. E será com muita e muita, será que com muita e muita negatividade permeando na tua cabeça vai fazer tu sair dessa situação? Não, gente. Então, isso tudo que eu coloco aqui, do 1 ao 6, são fatos que precisam ser feitos para criar esse teu escudo energético e que a tua proteção permaneça sempre forte, que ela não enfraqueça ao sair do momento de oração, que ela não enfraqueça ao sair da igreja, do centro espírita. Então, é importante saber que os mesmos servem para as suas atitudes. E daí eu vou explicar outra coisa para você sobre a fé. Quando eu falo de fé, a fé ela é o fator primordial. A fé vem ali com uma oração e tudo mais. Bom, quando eu tenho a fé, eu vou ter mais fé, eu vou desenvolver práticas melhores, desenvolver práticas de gratidão, e essas práticas que eu estou desenvolvendo, elas vão criar hábitos. E quando eu crio hábitos, eu estou criando novas práticas. E quando eu crio novas práticas, eu estou aumentando a minha escala vibracional. Eu estou aumentando a minha proteção espiritual. E eu preciso disso todos os dias. Eu não preciso disso só quando eu estou indo num lugar público que eu vou estar cercado de pessoas de várias energias. Não. Eu preciso estar com o meu padrão vibratório sempre elevado, para que eu não tenha sintomas de obsessão, para que eu afaste o quanto mais essa espiritualidade ruim que não chega para você para agregar em nada, certo? Então, entra muito no que eu sempre falo dos 10 minutos para 24 horas. Praticar 10 minutos de gratidão no seu dia não serve. Eu preciso agradecer pelas coisas boas da vida,
pelas coisas ruins também que acontecem comigo, para que a gente possa se conectar com um positivo e encontrar uma motivação em momentos difíceis. Então, eu preciso sempre mudar os meus pensamentos. Por exemplo, não adianta eu, 10 minutos, estou aqui hoje no Centro Espírita, fazer minhas orações, fazer os meus pedidos e depois o que acontece? Eu saio ali na rua, frequencio escassez, porque eu nunca tenho dinheiro para nada, porque isso, porque eu frequencio miséria, estou no desespero, estou angustiado agora, estou pensando em vingança, falta de perdão, tristeza e por aí vai. Eu preciso fazer esses 10 minutos de gratidão que eu tenho aqui dentro se tornar isso 24 horas. E isso acontece com o quê? Mudanças de pensamentos. Então, agradece pelo frio, agradece pela chuva, agradece por o teu dia não ter dado certo, agradece porque hoje você tem dinheiro e agradece amanhã por você estar sem dinheiro. Isso são mudanças de pensamentos que vão fazer com que você frequencie coisas boas. Frequencie coisas boas. Com isso, eu elevo o padrão vibratório e faço o meu escudo de proteção espiritual. Daí, muita gente chega nas consultas para mim e perguntam, ou me contam, Fabrício, olha só, na minha casa está bem complicado, eu preciso de uma proteção lá, o que eu posso fazer? E eu já dei outras aulas que estão gravadas aí, sobre parte de proteção espiritual, o que eu posso estar fazendo e tudo mais. Mas muita gente tem me relatado ultimamente que tô vendo porta fechar em casa, a gente vai ter na porta e não ter ninguém, janela fechar com tudo e não tem vento, coisas cair enquanto eu estou tomando banho, copo quebrar. Então eu tenho escutado muito isso. E eu trouxe também para vocês, explicando hoje, que nós temos o ectoplasma. Principalmente os médiums que trabalham com a espiritualidade, tá? Para trazer o que é essa energia na nossa casa. Bom, o ectoplasma ele é um fluido natural, né? E o que acontece? Quando eu como médium, estou falando, o que acontece? Esse ectoplasma está saindo pela minha saliva, pela minha voz, o que é muito comum, tá? E o que acontece? Esses espíritos mal intencionados, eles fazem o que? Eles condensam essa energia e conseguem ter o toque. Então, conseguem lá fazer o barulho de bater na porta, conseguem fazer uma porta fechar, conseguem movimentar a matéria, tá? A gente diz que esses são os espíritos menos evoluídos que vêm para fazer graça, né? Então, gente, daí as pessoas me falam assim, Fabrício, mas eu preciso mudar de casa? O que vocês acham? Não, gente, a casa não é mal assombrada. A casa é matéria. Quem é energia? Somos nós. Então, se eu for para outro lugar, vai estar acontecendo a mesma coisa. Até eu me curar. Até eu afastar isso de mim. Certo? Então, isso é bem legal para a gente estar falando. E daí também, eu falo das proteções que muita gente vai lá aí tem as imagens de santo, Buda, pedras, as velas. Gente, é importantíssimo, é importantíssimo. Mas, de novo, a fé está aqui dentro. Isso que está aqui, essas imagens, é para nos fazer nos conectar com a fé. Isso tem que fazer nos conectar. Isso não vai nos proteger se nós não tivermos a fé que isso vai nos conectar com a espiritualidade. Porque tudo isso não está te protegendo, uma pedra não está te protegendo. Aquela pedra está segurando a energia que você está vibracionando nela e fazendo aumentar o seu padrão vibratório. O padrão vibratório é, de fato, a sua proteção espiritual. Então, é possível sim buscar amuleto, é possível buscar alguma combinação natural, os banhos de ervas, que eu falo bastante, que eu gosto muito, defumação. Mas, gente, é muito indicado que a gente comece por onde? Pela fé, pela meditação e pela oração. E fazer os amuletos que sejam a nossa conexão. Até vou contar uma história para vocês que eu estava escutando. Teve uma senhora que ligou, porque eu vi a imagem ali de Nossa Senhora. Uma senhora ligou para o padre, né? E falou, padre, eu tô com
várias imagens aqui quebradas, com várias imagens aqui com desgaste do tempo, e eu queria trocar elas. O que eu faço? Como é que eu descarto? E o padre falou, joga fora. Daí ela ficou assim, né? Mas como assim joga fora? Né? Meu amuleto, né? A imagem, Nossa Senhora. O que eu vou fazer com essa imagem na igreja? Disse o padre para essa senhora. Vai fora também, meu amor. Então, utiliza isso como uma maneira de você se conectar. Isso não vai tirar a força da santa. Isso não vai tirar a força de Buda, a força das pedras, das velas. Isso não vai mudar isso, certo? Então, isso que eu falo para vocês é justamente para que a gente possa iniciar de uma maneira diferente, entendendo que a nossa proteção espiritual é o nosso campo vibracional. Quando a gente entender que a nossa proteção espiritual é o nosso campo vibracional, tudo muda. E tem outra coisa que eu gosto muito, e eu sempre oriento para os meus pacientes, que é o quê? Os 21 dias com o Arcanjo Miguel. Todo mundo sabe que eu tenho os meus mentores, e eu trabalho muito numa linha de espiritualidades da casa, onde eu trabalho, onde a gente trabalha com os espíritos do Hospital Caritas, aqui da nossa cidade, e eu venho com uma linha muito forte dos arcanjos. Então, eu, particularmente, Fabrício, trabalho muito forte com as proteções, e especificamente com o Arcanjo Miguel. E eu gosto muito dos 21 dias de Arcanjo Miguel, onde eu sempre recomendo para elevar padrão vibratório. Então, para aqueles que estão aí há muito tempo sentindo que o caminho está trancado, financeiramente, sem proteção, que está sentindo que a vida não está legal, faz hoje, inicia hoje. São 21 dias de terapia com Arcanjo Miguel. Tem o QR Code aqui, é só apontar a câmera do celular, e ele já vai direcionar diretamente para o vídeo que eu gosto, onde eu coloco os meus fonezinhos, tá? Não precisa decorar nada e só escuta a oração, só mentaliza, vibraciona que vai dar certo. Faz isso durante 21 dias, sempre no mesmo horário ou horário que vai dormir. Fabrício, dormir no meio porque tem 18 minutos, 19 minutos, tem problema? Não, porque fica lá no teu inconsciente e é sinal que está funcionando. Principalmente porque a gente tem muitas pessoas que já vêm com insônia e tudo mais. Então, quando a gente entra nessa frequência de Arcanjo Miguel, a gente consegue descansar mais rapidamente. Também vou deixar aqui para vocês o meu link com o QR Code do Spotify. Eu falo sempre que os mantras e as músicas, né, colocados no ambiente, mesmo quando nós não estamos em casa, frequenciam o nosso lar. Quando eu falo que o lar é matéria, sim, o lar é matéria. Mas a gente tem a energia que flui lá dentro, que é onde você vai voltar, certo? No final do dia você vai estar em casa. Então, deixo aí também o QR Code. Esse QR Code ele vai te transferir diretamente para minha página do Spotify, onde eu tenho lá uma playlist, inclusive com as músicas que eu utilizo nos trabalhos espirituais. E faz muito sentido a gente sempre escutar. Eu escuto diretamente dentro do meu carro. E quando eu estou em casa também, nos fonezinhos. Então, vale bastante a pena para a gente também cuidar aí de elevar o nosso padrão vibratório, tá? Então, o que eu tinha para conversar com vocês era isso hoje. Vou deixar novamente aqui o mantra de limpeza, o canto de proteção. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido e que a gente possa estar se encontrando aí em breve novamente. Venho para abrir as portas, felicidade me traz. O que há de tristeza nessa casa vai embora e não volte jamais. Venho para abrir as portas, a saúde é quem me traz. O que há de doença nessa casa vai embora e não volte jamais. Ei, 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 ah. Ei, 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 ah. Ei, 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 ah. Ei, ah, ei, ah. Venho para abrir as portas,
amor é quem me traz. O que há de ódio nessa casa, meia volta e nem olhe para trás. Venho para abrir as portas, Mãe Natureza me traz. Abençoa os filhos teus, abençoa, ai meu Deus, terra, fogo, aviar.